Gravando. Boa tarde, então, para todo mundo. Hoje eu vou falar sobre a perícia judicial. Eu pedi para falar sobre um tema também para Amanda, porque eu tenho um certo probleminha assim com ansiedade de apresentações. E aí eu queria tentar mostrar uma apresentação boa, tentar melhorar nesse aspecto, tá bom? Então, não garanto que vai ser muito perfeita, mas vamos tentar. Hoje eu vou falar sobre a perícia judicial. No Código de Processo Civil, ela está disposta nos artigos 156 a 158 sobre o perito e nos artigos 464 a 480 sobre a prova pericial. O que é a perícia judicial? A perícia judicial ela é um exame de situações ou fatos relacionados à coisa ou à pessoa, praticado por um especialista na matéria em que lhe é submetida, com o objetivo de elucidar determinado aspecto técnico. Como, por exemplo, eu tenho uma perícia judicial médica que pode ser utilizada para descobrir sobre uma lesão, uma perícia judicial ambiental para determinar a causa de contaminação de um rio, uma perícia judicial imobiliária para determinar um valor de um bem imóvel, e assim por diante. Tem vários temas aí para abordar. Tanto a parte como o juiz pode solicitar a perícia, e para que ele faça parte no processo, o juiz deve nomear um perito. Após a sua nomeação, abre um prazo de 15 dias para concordância das partes, devendo especificar sobre possível impedimento, suspeição, apresentação de quesitos e, se quiser, indicar um assistente técnico também, ambas as partes. Após essa aceitação, existe um prazo de 5 dias para o perito apresentar o valor de seus honorários e demais considerações, como apresentação de currículo, demonstrar os cursos que ele possui na área e assim por diante. E aí tem esse prazo de 5 dias para ele apresentar os honorários e mais 5 dias para a parte concordar ou não com o valor apresentado. Em relação aos valores, o juiz ele pode cobrar inicialmente o valor de 50%. Por exemplo, o perito foi lá e definiu como 3.000 o valor do serviço dele. O juiz pode cobrar 1.500 para ser feito de forma inicial, o pagamento, para ele poder dar início aos trabalhos periciais. E o restante é pago no final, quando apresentar o laudo e não tiver mais nenhuma dúvida. É responsabilidade da parte que requereu a perícia pagar, e é rateado entre as partes quando é deferido quando for determinada de ofício, ou quando ambas as partes também pedirem juntos. Aí é dividido. Está no artigo 95 do Então, foi lá e pagou os 1.500 iniciais. E ele estava num processo contra a Amanda. Aí ele ganhou, ele que pagou, só que quem ganhou foi ele pode cobrar o valor depois da parte que perder. Em relação ao beneficiário da justiça gratuita, quem arca com as custas da perícia é o Estado, está no artigo 95, parágrafo 3º do CPC. Após apresentado todos esses quesitos, falar sobre o valor, o perito vai entregar um laudo, que deve conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica, a indicação do método utilizado e a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, seja pela parte, pelo juiz ou pelo Ministério Público. O laudo jamais poderá conter opiniões pessoais e ultrapassar os limites do que está sendo solicitado, perguntado. Você está escutando, Andressa? Que eu vi que você fez uma cara de travou aqui? Que para mim deu uma travadinha, mas não sei se foi só para mim. Tá travando? Tá de boa? Agora tá tranquilo. Então tá bom. O laudo não pode conter a opinião pessoal e não pode ultrapassar o limite do que foi perguntado nas questões. Ele deve ser apresentado com no mínimo 20 dias antes da data da audiência de instrução e julgamento. Após a apresentação do laudo, as partes ainda têm o prazo de 15 dias para se manifestarem sobre alguma divergência ou dúvida do laudo apresentado.
E também tem o prazo de 15 dias os assistentes técnicos para apresentarem os seus pareceres. Após essa parte toda, o juiz pode determinar também, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de uma nova perícia, se ele entender que a matéria não foi devidamente apreciada pelo primeiro perito nomeado. Tá bom? Em relação, deixa eu ver aqui, sobre o exame que se tratar sobre autenticidade ou falsidade de documento ou de natureza médico-legal, o perito ele é escolhido preferencialmente entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. E quando tiver justiça gratuita nesses casos, os órgãos e as repartições oficiais devem cumprir como preferência os que estão com a justiça gratuita. Basicamente, sobre a perícia é isso, tem bastante artigo para analisar. Eu vou dar um foco agora no perito, tá? Ah, não, vou falar, é que eu tô seguindo um roteiro, tem bastante coisa. Eu vou falar sobre a perícia consensual, que é uma disposição que foi trazida nova pelo Código de 2015. Antes não existia a perícia judicial, a perícia consensual. A perícia consensual, ela está disposta no artigo 471, e é basicamente quando as partes conjuntamente vão escolher um mesmo perito. Eles precisam resolver uma coisa, eles têm como um acordo, fala, vamos pegar um perito e fazer uma autocomposição. Essa é a perícia consensual. Ele pode ser um perito que não vai ser cadastrado no Tribunal de Justiça, desde que ele seja plenamente capaz, tem a possibilidade de fazer transação e tem que ser um profissional habilitado, ou seja, tem que ter conhecimento técnico ou científico na matéria que ele vai abordar. Essa perícia judicial, essa perícia consensual, ela substitui a perícia que seria designada pelo juiz, então ela tem essa validade jurídica plena também. E, de igual modo, o perito que atua nessa parte consensual, ele pode ser intimado para esclarecer pontos controvertidos, se necessário for. Ele surgiu com uma forma de celeridade, né, para apressar o processo. Se todo mundo concorda, vamos pegar um perito e um só faz tudo. E agora, em relação ao perito. O perito ele vai ser necessário, como eu falei, relacionado à perícia judicial, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, e eles vão ser nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos no cadastro do tribunal. O tribunal que não tiver esse cadastro, a responsabilidade de escolha do perito recai sobre o juiz, e além disso, o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, ele responde por prejuízo e ele fica inabilitado pelo período de 2 a 5 anos para atuar em qualquer outra perícia, e tem outras sanções que também são previstas em lei. Para ser um perito judicial, eu já vou adiantar aqui, eu acredito que vai ser uma pergunta questionada. Quem pode ser um perito judicial? Um perito judicial pode ser profissional liberal, um empregado que trabalha numa empresa privada desde que ele disponha de tempo para fazer a perícia. Pessoa aposentada também pode. Funcionário público também pode, dependendo apenas do processo. Por exemplo, eu sou funcionária na Justiça do Trabalho. Eu não posso atuar em processos que correm na Justiça do Trabalho. Nos demais, se eu for perito em outra área, eu posso atuar. Há também a alteração que o Código de 2015 trouxe referente a, como fala, sobre a escolaridade. Para ser um perito técnico, não, para ser um perito judicial, a pessoa não precisa ter a formação superior. O Código de 2015 trouxe essa novidade, que aí pode ser uma pessoa que tenha conhecimento técnico, ou seja, fez cursos técnicos e possui capacidade para falar sobre determinado assunto. Antes era só pessoas que tinham o curso superior em determinada área, tá? E em relação ao perito, eu acho que é isso. Basicamente, a perícia judicial, eu tentei resumir, porque é bastante coisa. Quem tiver interesse pode olhar os artigos que eu citei lá no começo. Essa parte que eu estou falando é relacionada ao Código de Processo Civil, ou seja, o perito judicial.
Existe a perícia nos outros âmbitos, eu vou rapidamente dar só uma breve faladinha de cada um, tá? Em relação ao juizado especial, se cabe ou não cabe perícia. Pelos juizados especiais, eles prezam pela celeridade do processo e simplicidade das causas. Então, em regra, ele não admite a prova pericial, devido à complexidade da prova, mas existe a possibilidade da prova técnica, que ela pode ser requerida no juizado. Ela está disposta no artigo 35 da Lei 9.096 de 95, e eu falei que, em regra, não admite a perícia, porque eu já vi casos que foi requerido perícia no juizado e o juiz aceitou, e tem processo correndo, então existe a possibilidade, não é uma coisa que não pode acontecer, certo? No direito do trabalho, está disposto nos artigos 826 e 827 da CLT, a possibilidade de apresentação ou de perito ou técnico. Normalmente, na Justiça do Trabalho é utilizado a parte da prova pericial para adicional de insalubridade, periculosidade e perícia médica. Neste caso, da perícia no âmbito da Justiça do Trabalho, eles vão ser médicos ou engenheiros do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. Vai possuir diferenças em relação a prazo de disposições, que aí tem que consultar a CLT, não sei falar todos, porque não é uma área que normalmente a gente atua. E, para finalizar, em relação à perícia no direito penal. Eu estou falando de todos, mas o nosso principal era a judicial. A no direito penal, ela está no artigo 158 a 184. Ela vai falar sobre o exame de corpo de delito e das demais perícias em geral na parte penal. Também vão ter prazos diferentes e disposições sobre como proceder diferente. A principal diferença entre a perícia judicial e a perícia criminal é que na perícia criminal o perito ele precisa ser concursado. E na perícia judicial não precisa, só precisa ter o conhecimento técnico ou científico devidamente comprovado. Aí a parte criminal é aquela parte que normalmente o pessoal assiste na televisão, que é a parte CSI, que aí vai descobrir como a pessoa morreu, o que aconteceu, que aí dentro dessa parte vão ter diversas áreas, como localística, balística, grafoscopia, documentoscopia, papiloscopia, computação forense, fonética forense, traumatologia forense e tantas outras que eu não vou adentrar, porque são muitas. Particularmente, é a área que eu mais gosto. Gosto bastante da perícia criminal, porque ela traz umas coisas bem diferentes. Mas o principal foco da apresentação era realmente a perícia judicial. Eu falei de uma forma bem breve. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Não sei se eu falei muito rápido, mas basicamente foi isso. Agora eu fico aberta para perguntas, caso vocês tenham e se eu souber responder. Beleza? Obrigada.